Bom dia, quinto B. Nossa aula de hoje é de matemática no livro Buriti e também atividades no caderno de matemática, que é uma revisão da aula passada. Então, matemática na página 149 e 150 é frações como representações de quociente. A prova vai explicar aqui na lousa e eu já explico a atividade no livro para vocês. Então, nossa matéria de hoje é fração como quociente. Então, quociente, a gente já ouviu essa palavrinha quociente. Aonde? Em operações de divisão. Divisão. Então, frações como quociente é quando a gente usa divisão. Então, a prova vai dar 3 exemplos aqui. Exemplo 1. Uma avó quer dividir 3 laranjas para 5 netos. Então, ela quer dividir 3 laranjas, 3 laranjas para 5 netos. Qual fração representa 3 laranjas para 5 netos? Olha só. 3 laranjas para 5 netos. 3 dividido por 5. Ou se não, eu tenho 5 saquinhos de chá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saquinhos de chá. 5 chás. E eu quero dividir para 6 professores. 6 pros. Qual fração representa esse probleminha aqui? 5 chás para 6 professores. 5 cestos. Tá? Então, isto é fração como quociente. É a divisão, tá? 3 laranjas dividido por 5 netos. 5 saquinhos de chás dividido por 6 professores. Lembrando aqui para vocês que 3 quintos é a mesma coisa que 3 dividido por 5. E 5 sextos é a mesma coisa que 5 dividido por 3. Né? Relembrando para vocês que a fração é a representação da divisão. Então, 3 quintos é a mesma coisa que 3 dividido por 5. E 5 sextos, a mesma coisa que 5 dividido por 6. Agora, no nosso livro, na página 149, fração como representação de quociente. Questão 1. Tia Olinda dividiu igualmente 2 barras de chocolate entre seus 3 sobrinhos. Que fração corresponde à parte da barra de chocolate que representa cada sobrinho? Então, olha só. Primeiro, ela dividiu cada barra de chocolate em 3 pedaços iguais. Cada barra de chocolate em 3 pedaços iguais. Cada pedaço corresponde a de uma barra de chocolate. Qual fração vai representar aqui a nossa barra de chocolate? Então, ela tinha 2 barras de chocolate e quer dividir pelos 3 sobrinhos. Que fração representa aqui? Depois, como havia 6 pedaços e 3 sobrinhos, cada um recebeu. Então, aqui está a representação. Olha só. 2/3 de uma barra, que é 2 pedacinhos de uma barra de 3 pedaços. 2/3 de uma barra, 2 pedaços de 3 e 2/3 de uma barra, 2 pedaços de 3. A fração 2/3 é o quociente de... A Pro explicou para vocês que 2/3 é a mesma coisa do que 2 dividido por 3. Então, aqui, 2 dividido por 3. Os 2 pedaços de barra de chocolate que cada sobrinho recebeu corresponde a de uma barra. Aí você vai ver
Cada sobrinho recebeu quanto aqui, ó? Qual fração representa aqui? Então aqui já tem, na verdade, quase todas as respostas. Na questão 2 e 3, você vai representar em fração esta maçã aqui, que a Lúcia vai dividir igualmente para duas pessoas. Que fração representa este probleminha e esta maçã aqui? A mesma coisa para a melancia. Que fração representa esta melancia aqui, ó? Que fração representa a parte da melancia que cada um dos clientes comprou? Uma melancia em 4 partes. Qual fração representa? B. A fração que você escreveu é resultado de qual divisão? 1 dividido por 4 ou 4 dividido por 1? Então, presta atenção como você escreveu a fração aqui. Página 150. Questão 4. Magda tem 4 folhas de cartolina para dividir igualmente entre 6 alunos. Então, 4 folhas, 6 alunos. E não poderá haver sobra. Então, aqui tem as 4 folhas de cartolina divididas em 6 pedacinhos. Como que você pode representar essa fração? Qual fração que é essa? 4 folhas e 6 alunos. E aqui você vai fazer 4 formas de pintar diferente aqui, ó, para dividir essa cartolina. Então, um exemplo. Aqui eu posso pintar 1, 2, 3, 4. Tá? 4 partinhas de 6. Então, 4 maneiras diferentes. Letra A. Usando 6 cores diferentes, pinte as partes de cartolina que cada aluno recebeu. Então, na cartolina 1, 6 alunos vai receber um pedacinho. Você vai pintar 6 partinhas de uma cor que o aluno vai receber. Na cartolina 2, a mesma coisa, na 3 e na 4. Escreva uma fração que represente a quantidade de folhas que cada aluno recebeu. Você vai escrever este problema que está aqui em cima em fração. 4 folhas de cartolina divididas igualmente para 6 alunos. Essa fração você vai escrever aqui na B. 5. Rafaela usa uma forma retangular para fazer as tortas de frango que ela vende. A torta é vendida inteira ou cortada de acordo com o pedido do cliente. Veja a representação de 2 tipos de divisão que ela costuma fazer. Então, a torta 1, tipo 1, é como ela corta, e a torta 2, o jeito que ela corta. Questão A. Que fração da torta representa cada pedaço do tipo 1? Qual fração aqui representa essa torta? E a B. Que fração da torta representa cada pedaço do tipo 2? Qual fração representa essa torta aqui? Cada pedaço. Conta certinho. Lembra que o número total de pedaços é o denominador, o número de baixo. 6. Considere a quantia de R$1. Então, aqui tem as moedinhas. Deixa eu aumentar aqui. Que fração de R$1 vale? Uma moeda de 5 centavos. Então, que fração vale uma moeda de 5 centavos? Que fração de R$1 vale uma moeda de 5 centavos? Então, aqui está perguntando, ó, quantas moedinhas de 5 centavos eu preciso ter para dar R$1? Aí você vai escrever essa fração aqui. Quantas moedinhas de 10 centavos eu preciso ter para dar R$1? Então, aqui eu vou fazer a primeira com vocês, ó. Uma moeda de 5 centavos é 1/20. 1 em cima barra 20 embaixo, porque 20 vezes 5 centavos dá R$1. Agora a mesma coisa. Quantas moedas de 10 centavos? É em fração que você vai escrever. Uma moeda de 25 centavos. Que fração de R$1 vale uma moeda de 25 centavos? E que fração de R$1 vale uma moeda de 50 centavos? Escrever em fração. Depois, pessoal, tem um listão de matemática para a gente fazer no caderno de matemática. Então, você vai copiar bonitinho, do jeito que está aqui no seu caderno de matemática, tá? Essa tabelinha aqui, ó. Então, aqui é um lembretinho do que é uma fração equivalente, que foi da aula da semana passada que vocês estavam aqui na escola, turma presencial. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo.
1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são equivalentes, ó, porque tem a mesma parte pintada, olha só. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero, sempre diferente de zero. Então, aqui, ó, exemplo, 1 meio, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então, 1 meio é igual a 2 quartos. Se eu fizer de novo, vezes 2 e vezes 2, 2 quartos igual a 4 oitavos. O que você vai fazer no seu caderno de matemática? Essa tabela aqui, ó. Então, aqui, ó, 1 meio vezes 2, 2 quartos. 1 meio vezes 3, você vai fazer 1 vezes 3 e 2 vezes 3. Vai colocar aqui. 1 vezes 4 e 2 vezes 4. Vai colocar aqui. E assim vai seguir aqui toda a multiplicação até 10. Para todas essas frações aqui, tá bom? Fez esta tabela bonitinha no caderno de vocês? Tem a outra folhinha também de revisão. Escreva 5 frações equivalentes a cada fração dada. Letra A, B, C, D, até chegar aqui. Então, aqui, 1/3, como que você pode fazer? Você pode ir multiplicando por 2 ou por 3. Você vai escolher pelo número que você vai multiplicar, cada um vai chegar até aqui. Então, exemplo, 1/3. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 2 é 6. Então, aqui fica 2 sextos. Multiplica de novo. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. 4 dozeavos. Multiplica de novo até chegar aqui. Isso para todas. Lembrando que fração equivalente você pode achar multiplicando ou dividindo. 2. Observe a parte pintada de azul em cada círculo. Depois responda as questões. Vai copiar isso aqui tudo no caderno também bonitinho. Letra A. Que fração do primeiro círculo foi pintada de azul? Ó, primeiro círculo. Que fração representa esse círculo aqui? Você vai colocar a fração aqui. B. Que fração do segundo círculo foi pintada de azul? Este círculo aqui. Você vai colocar a fração que representa este círculo aqui e aqui. C. O que você pode concluir sobre essas frações? Essas frações são equivalentes? Elas têm a mesma quantidade pintadas? D. O que você pode concluir sobre as frações pintadas de amarelo no círculo? A quantidade aqui pintada de amarelo é a mesmo tamanho? 3. Qual é a fração correspondente à parte colorida em cada figura? Essa é fácil, hein? Que fração representa essa figura, esta figura, esta figura, esta e esta? Você vai colocar a fração em número e escrever por extenso embaixo. Exemplo, 2/3. Coloca 2/3 em número e escreve embaixo 2/3 em texto. Então, essas são as nossas atividades de matemática de hoje. A Pro está no Meet a partir das 8 até as 9h10 e depois da aula de educação física eu volto de novo, mas no WhatsApp eu estou até meio-dia. Copiar no caderno bonito, a caneta, e depois responder esta folhinha e esta folhinha aqui é só esse quadro aqui, ó. Aqui é só um lembrete de explicação, revisão da aula passada, tá bom? E a atividade do livro. Tá? Dúvidas, grita a Pro, entra na sala do Meet que a Pro ajuda. Beijos, meus amores.